Olá, pessoal! Hoje nós vamos estudar o capítulo 19 da apostila, que tem o tema Como as mudanças climáticas afetam a evolução das espécies. Então, nessa figura nós já vimos aqui, um desmatamento junto com uma queimada, que é o que tem acontecido muito nos nossos dias. Aí fica a pergunta: será que nós estamos presenciando um novo processo de extinção em massa? A resposta, infelizmente, é sim. Olha, que desde 1900, mais de 400 vertebrados já desapareceram, já entraram em extinção. Animais que talvez vocês nem nunca tenham visto antes, já entraram em extinção. A intensa diminuição das populações terrestres, com 41% de todos os anfíbios e 25% dos mamíferos já estão ameaçados de extinção. Então, aqueles que já não entraram em extinção estão praticamente quase entrando em extinção. 40% das espécies de insetos do planeta correm o risco também de desaparecer. Então, várias espécies estão sofrendo esse processo devido a várias ações, principalmente do homem. E no Brasil, a Amazônia sofre com a diminuição de aproximadamente 17% do seu território em decorrência da ação humana, como no caso de desmatamento e queimadas. E esse dado eu acho até que está desatualizado, que é o que eu tirei da apostila, porque devido ao último incêndio que aconteceu lá, provavelmente essa porcentagem já deve ter aumentado. Olha essa reportagem. Aquecimento global. Estados Unidos abandonam oficialmente o Acordo de Paris. Hoje é dia 4 de novembro, que é o dia que eu estou gravando esse vídeo, e essa reportagem foi liberada hoje, às 11h21 da manhã. Então é uma notícia fresquinha, em relação ao tempo que eu estou gravando o vídeo. Então ainda não se sabe quem é que vai assumir a presidência dos Estados Unidos, mas nessa quarta-feira, que é hoje, o país renuncia oficialmente o Acordo Climático de Paris. Independentemente do resultado das eleições, a América torna-se a primeira nação a retirar-se formalmente do acordo global. Que acordo é esse? O Acordo de Paris é um acordo em que todos os países fazem ali para justamente fazer o quê? Diminuir ou praticamente parar a emissão de gases poluentes na atmosfera. Porque desde a Revolução Industrial para cá, a quantidade desses gases sendo liberados na atmosfera, em relação às indústrias e tal, tem aumentado muito. E os países fizeram, primeiro o Tratado de Kyoto, há um tempo atrás, o Acordo de Paris, que foi a renovação desse tratado. Só que alguns países, como os Estados Unidos, saiu desse acordo, ou seja, eles vão emitir gases poluentes para a atmosfera, não importa as consequências. E isso é ruim, É ruim para todos nós. Então, segundo a Organização Meteorológica Mundial, a OMM, a temperatura já aumentou quase 1 grau a mais em relação à temperatura anterior ao processo de industrialização. Então, antes da Revolução Industrial e depois da Revolução Industrial, já aumentou 1 grau a mais, Então, a temperatura média global dos 10 meses de 2018 ficou entre 0,98, ou seja, quase 1 grau acima dos níveis dos anos de 1850 a 1900. Então, essa tendência de continuar, se continuar, as temperaturas poderão subir 3 a 5 graus até 2100. Aí você pensa assim, mas aumentar 1 grau é pouco. Mas segundo as pesquisas do IPCC, se os países não modificarem as suas ações, o mundo vai enfrentar mudanças catastróficas. E é o que a gente vai ver, A tendência é só piorar, infelizmente. E agora, com essa notícia que eu mostrei para vocês dos Estados Unidos saindo desse acordo de Paris, pior ainda. Então você vai começar a ver o clima descontrolado. A gente já vê isso. Antigamente tinha as 4 estações do ano marcadas certinha,
agora tá uma bagunça, o inverno tá quente, o verão tá frio, ou então tá muito mais quente, né? As chuvas, tem lugares que antigamente sempre tinham as chuvas, agora tá em seca, e lugares que não chovia tá tendo ali enchentes, né? Então tá tudo desgovernado, fora que o aquecimento global está se intensificando cada vez mais devido ao aumento da temperatura, está acontecendo aí a morte de algumas espécies e catástrofes naturais, até como, né, a gente já viu aí nos noticiários, então a tendência é só piorar, infelizmente. Aí tem uma atividade na apostila de vocês, que é a atividade 1, diz assim: cientistas do IPCC alertam que combater o aquecimento global exige mudanças sem precedentes nos hábitos humanos, principalmente quando o assunto é o consumo de recursos do planeta. Eles também alertam que o aquecimento acima de 1,5 grau trará consequências profundas para a saúde e o bem-estar da humanidade e colocará os ecossistemas e a biodiversidade em risco. A boa notícia é que existem formas de alcançarmos essa meta ambiciosa, mas precisaremos de corte profundo nas emissões de gás carbônico, CO2, né? E quase certamente remover o carbono do ar, replantando florestas, por exemplo. Nós realmente temos que limitar o aquecimento abaixo de 1,5 grau. Dado o perigo, isto não é uma opção, né? Então tem que ser feito isso. Então, relacione as mudanças climáticas com o processo de seleção natural de extinção das espécies, né? Que é justamente a pergunta que responde aí àquela que tem ali no início do capítulo. Então, as espécies encontram adaptadas às condições ambientais presentes no seu habitat. Então, elas estão ali adaptadas a essas condições. Com a ação humana no planeta, essas condições estão fazendo o quê? Mudando. Exemplo da temperatura, né, que é um fator abiótico. Se a temperatura está elevando, certas espécies que são sensíveis a essas condições podem sofrer e não conseguir se adaptar. E o processo de evolução requer tempo. Então, elas não vão ter tempo suficiente para fazer a adaptação e vai acontecer o que com elas? Entrar em extinção, morrer, né? Então, até elas conseguirem se adaptar às novas condições e serem selecionadas, como, né, a teoria lá de Darwin falou, e também em relação à seleção natural, não vai dar tempo para elas fazerem essa mudança e vão acabar morrendo. Outra notícia, essa daqui, ó, é do dia 30/10/2020. Grande Barreira de Corais já perdeu 50% dos seus corais. Aí aqui tem uma fotografia aqui ao lado, mostrando, né, essa Grande Barreira de Corais que fica lá na Austrália. Então, a Grande Barreira de Corais perdeu metade dos seus corais entre 1995 e 2017. O maior recife de corais do mundo, né, fica aí na Austrália, tem uma extensão aproximada de 2.300 quilômetros. Então é bem grande, né? A nova pesquisa cobriu todo o Recife, medindo o tamanho dos corais, diferentes profundidades, locais da barreira de corais, e eles chegaram a uma conclusão de que ali, né, todas as espécies que estavam ali, né, diminuiu mais de 50%, tanto a quantidade de espécie, o tamanho e a idade delas. Essa impressionante perda ocorreu principalmente nos grandes eventos de ondas de calor de 2016 e 2017 e em menor proporção, né, em comparação com os anos de 1998 e 2002. Então, esses eventos geraram mortes em massa dos corais. E eu já até falei numa aula anterior como é que isso acontece. Então, devido ao aquecimento global, eleva-se a temperatura também dos mares e dos oceanos, né? E também provoca a acidificação dos oceanos, eles ficam mais ácidos e mais quentes. As algas que vivem dentro dos corais, né? Os corais são do filo Cnidaria, e ali dentro dele mora uma alga, né, que é a zooxanthella, que vive nesses corais numa relação ali, né, de simbiose ou mutualismo. A alga vai fazer fotossíntese e vai proporcionar alimento para o coral.
o coral vai servir de abrigo para essa alga, né, uma casa para ela. E os dois vivem bem ali, né, nessa associação. Com a elevação da temperatura do mar ou do oceano, né, e a acidificação do oceano, isso, né, interfere na alga, ela é muito sensível, então isso daí faz com que ela libere toxinas que vai matar o coral. Então o coral expulsa ela de dentro dele. E com isso o coral perde ali a sua fonte de alimento, como a fotossíntese que ela fazia e fabricava ali o carboidrato, e ele acaba, né, perdendo a sua coloração, por isso o nome branqueamento dos corais e consequentemente morte. E as algas também, né, vão ficar ali vulneráveis à predação e acaba morrendo também. E é isso que tem acontecido direto com essa barreira de corais aí, né, da Austrália. Quais são as influências antrópicas negativas que o homem provoca para que o planeta sofra do jeito que está sofrendo, né? E aí nós estamos perdendo biodiversidade, problemas de aquecimento global e problemas ecológicos em geral. Temos aí o desmatamento, a emissão de gases poluentes para a atmosfera, né, devido aí às indústrias, as queimadas, que também, além de derrubar as árvores, matar as árvores, animais, né, diminuir a biodiversidade, ainda libera CO2 pela combustão para a atmosfera, elevando ainda mais a temperatura do planeta e aquecimento global. Queima de combustíveis fósseis, como o carvão mineral e o petróleo, e também a intensificação da pecuária. Mas o que a pecuária, a criação de bois, de gado, tem a ver com um problema com o meio ambiente? Ora, vários. Para você colocar o boi para pastar, você precisa de um pasto. Então o que eles estão fazendo? Desmatando para proporcionar aí esse pasto para o boi, né, ficar ali, cuidar dele ali. E fora que o processo digestivo do que o boi come, ele libera ali o gás metano, que também é um dos gases que vai poluir a atmosfera e contribuir para o aquecimento global. Então, além do desmatamento, tem ali também o gás metano liberado, né, no processo de produção ali do intestino do boi em relação à digestão, né, do capim ali que ele come. Então, a intensificação da pecuária também provoca, né, desastres aí ambientais, vamos dizer assim. Então, quais são os resultados dessas ações negativas que a gente viu? Proliferação de vetores de doença, como o mosquito. Então, se você desmata, ali na mata é o local, é o habitat natural desses insetos. Se você está desmatando, ele vai procurar novos habitats, que provavelmente vai ser o quê? A casa das pessoas, né? E muitos desses animais, desses insetos, como os mosquitos, eles são transmissores de doença, né? Temos aí a dengue, febre amarela, zika, chikungunya e etc. Né? Então, a proliferação de vetores de doenças vai provocar, né, danos aos seres humanos. Outro resultado é a extinção das espécies, né? A desmatamento e as queimadas provocam a morte desses animais e plantas, né? Diminuindo assim a biodiversidade e provocando a extinção. Aumento da temperatura e a acidificação das águas dos mares e oceanos, como eu já falei, de gelo de geleiras e a consequente elevação do nível do mar, além da inundação de áreas costeiras. Então o mar está cada vez mais avançando, né, para a costa e aí pode provocar aí, tsunamis, né, e também derrubamento de casas e etc. Alteração do regime de chuvas em diversas regiões. Então são várias, né, os danos causados pela ação do homem. Aí a atividade 2 fala o seguinte: o Sistema de Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, apontou que os alertas de desmatamento atingiram 920,4 km² em julho de 2019. Quando comparado com o mesmo período do ano anterior, os números representam um aumento de 88%. De um ano para outro, aumentou 88% de desmatamento, né?
Então, alertas de desmatamento na Amazônia por mês em quilômetros quadrados mostrados aí nesse gráfico. Então, você vê que conforme vai passando, né, os meses dos anos, cada vez vai aumentando esse desmatamento. E o pico de desmatamento, né, foi aqui, ó, no mês, né, de junho de 2019. Olha só esse gráfico aqui em vermelho, inclusive, né? Ele é o maior aqui, o que atingiu maior quantidade de desmatamento, que é o que está perguntando aqui na letra A, né? Em que mês ocorreu o maior dano florestal observado? Foi esse daqui, né? De junho de 2019. A letra B diz o seguinte: a seguir encontra-se enumeradas algumas medidas que visam evitar o desmatamento. Quais delas poderiam efetivamente conter o avanço do desmatamento na Amazônia? Poderiam, mas não quer dizer que pode acontecer, né? Mas é uma tentativa. Essa número 1 aí, por exemplo, colar cartazes nas árvores avisando que é proibido cortá-las. Piada, né? O cara que vai cortar vai ver um cartaz desse aí que ele vai ter mais vontade ainda de cortar a árvore, né? Então, a número 1 não tem como. 2. Criar e aplicar leis mais severas que punam os infratores. Pode funcionar? Pode, se for conjunta com a número 3, né? Intensificar a fiscalização na região em tempo real. Então, aumentar a fiscalização e aplicar leis mais severas talvez resolva, tá? E diminuir a queima de combustíveis fósseis não vai influenciar ou evitar o desmatamento. Então, as medidas 2 e 3 são as únicas que poderiam contribuir, né, para evitar aí o desmatamento na Amazônia. Agora, falando um pouquinho da erosão e lixiviação, que tem a ver com o desmatamento. Então, a erosão e a lixiviação são duas coisas, são duas consequências do desmatamento. Então, o que acontece, né? Então, a floresta protege o solo da ação erosiva das chuvas. Então, quanto mais mata tiver, mais plantas tiver, a água da chuva vai ter menos contato com o solo em relação a impacto. Então, a floresta, de certa forma, protege, né, o solo. Com o desmatamento, o solo vai ficar desprotegido. E aí acontece justamente a erosão, né? Aí o solo vai ficar cada vez mais encharcado e ele vai começar, né, a se desfazer. Então, devido à incidência de chuvas sobre o solo, desmatamento, tem início aí o processo erosivo. E como consequência do desmatamento, os sedimentos eroditos alcançam cidades e rios, porque sai aquela lama toda, entra no rio, o rio leva, né, e vai alcançando aí as cidades e rios, né, e vai ali enchendo o rio de lama, né, e isso pode provocar várias coisas ruins, como a própria contaminação da água, pode diminuir, né, a profundidade dos rios, aí afetando aí a vivência dos peixes e de outras espécies desses locais, pode também atrapalhar a pesca, né, porque vai ter menos quantidade de peixe, então pode provocar problemas com a pesca. Se tem pessoas que vivem disso ali na região, então é um impacto socioeconômico, e também pode acontecer outras coisas, tá? Então, aqui tem duas figuras que tem aí na apostila de vocês que mostram, né, esses dois eventos. Essa figura número 1 aqui, né, essa primeira, mostra o processo de erosão. Então, aqui é como era antes, ó. Ali o morro, né, cheio de árvores e tal, as casinhas aqui do lado, tudo direitinho. Conforme vai acontecendo aqui, ó, o desmatamento, a retirada dessas árvores, aqui tem até o caminhãozinho carregando, né, ali os troncos das árvores, e você vê que até aumentou a quantidade de casas no local. Mas aí, com esse desmatamento, a ação da chuva, o que vai acontecendo aqui, ó? Esse morro vai desmoronar, porque vai acontecer a erosão do solo, porque não tem mais árvores ali, né? As raízes das árvores e das plantas seguram o solo. E ele encharcado, o que aconteceu? Desmoronou ali, e olha o que aconteceu com as casinhas ali do lado. Foram derrubadas, né? Então, isso aqui é o que acontece, né, com desmatamento, consequência ali, a erosão. Então, as árvores, além de permitir a infiltração da água no solo, a formação ali também de aquíferos, né, que é aquela água que fica ali embaixo da terra, né, no subsolo,
são lençóis freáticos. Além disso, ajudam a manter o solo firme com suas raízes, evitando a erosão. Aí você desmata, tira essas árvores do local, né? Não vai ter mais a vegetação para amortecer o impacto da chuva e o solo vai começar a se desfazer, que é o que aconteceu aqui na figura, tá? Isso acontece assim e acontece também com a mata ciliada. Mata ciliar é a formação vegetal que fica ali em volta, né, de um rio, de um lago, né, de uma nascente. Então tem um rio e aquela borda do rio fica ali, né, as árvores ou uma grama, uma mata, né, uma vegetação qualquer. Isso também, se tirar essa vegetação das margens desses rios, que a gente chama de mata ciliar, também pode provocar, né, a erosão e essa lama toda ir parar para dentro do rio, né? E aí pode matar peixes e assim por diante. Aqui nessa figura do lado tem um processo de lixiviação. O que é lixiviação? Aqui você vê o antes e o depois na figura. Então aqui, ó, mata ciliar, como eu falei, né, aquela mata que fica em volta aqui da margem do rio. Se você desmatar, tirar essa mata ciliar, né, a terra que estava aqui, ó, vai fazer o quê? Sofrer erosão e vai, ó, cair dentro do rio. Esse processo é o processo de lixiviação. Não? Então a primeira coisa que acontece é a mata ciliar está intacta, belezinha, as raízes da planta segura bem o solo. Mas aí se você tirar, né, aí ocorre o assoreamento, que é a areia, né, a terra vir para cá, para dentro do rio, né, devido à erosão. Isso é o processo de lixiviação de sedimentos superficiais do solo para o leito do rio, que está aqui, né? Então ele vai cair aqui dentro, desencadeando ali o processo de assoreamento, que provoca o quê? A diminuição da profundidade. Então aqui, ó, os bancos de areia vão ficando aqui depositados, então a profundidade desse rio vai diminuindo, né? E isso acumula ali areia, né, que pode provocar justamente, né, essa diminuição da profundidade, alteração do curso natural do rio, mortandade de peixes e assim por diante, como eu já falei, e até mesmo, né, dificultar ali o processo também de fotossíntese, porque essa lama que fica aqui impede com que os raios solares, né, penetrem aqui e as plantinhas que estão aqui dentro da água, né, as algas, não vão conseguir fazer fotossíntese porque vai ter uma lama ali impedindo isso, né? Então os organismos fotossintetizantes podem até morrer, né, devido a esse assoreamento também, tá? Então são vários danos que podem ser causados com o processo de desmatamento, seja de mata ciliar, seja, né, de uma floresta. Então aqui tem um quadrinho, né, um quadro mental, relembrando com um resumo de tudo aquilo que a gente viu no capítulo. Então, o que são mudanças climáticas? O que é um clima, né? O clima, ele é influenciado por vários aspectos. Pode ser pelo continente, pode ser pela latitude, longitude, correntes marítimas, massa de ar, a presença ou não de vegetação e a presença ou não da urbanização. Então tudo isso aqui pode afetar o clima, deixando ele mais ameno. Por exemplo, quanto mais vegetação tem no local, mais ameno é o clima. Quanto menos vegetação, mais quente é, né? Quanto mais prédios, casas, mais quente é, tá? Então todos esses fatores aqui podem influenciar no clima. E as mudanças climáticas são provocadas principalmente pelas ações antrópicas, ou seja, a ação do homem. Por exemplo, desmatamento, que pode provocar a erosão do solo. O efeito estufa, que pode provocar ali o aquecimento global, né? O efeito estufa é a emissão ali de gases poluentes na atmosfera, que também tem a ver com a intensificação da pecuária, né, onde vai ter ali o desmatamento para a criação dos bois, né, os gados no pasto, e o processo digestivo deles também libera um metano, né, que é um gás que também contribui para o efeito estufa, o aquecimento global. Então, são várias ações ali, né, em que o homem está envolvido, que cada vez mais
está fazendo com que a biodiversidade, né, as espécies tanto de fauna e flora vá desaparecendo do planeta. Várias doenças provocadas por essas mudanças climáticas podem surgir nas pessoas, até doenças respiratórias, por exemplo, tá? E várias consequências ruins, né, para a gente agora e para o futuro. Os seus filhos, os seus netos, né, sabe lá qual vai estar o planeta daqui a alguns anos para que essas pessoas possam sobreviver. Tá? Então são ações que a gente tem que fazer agora para tentar evitar esses problemas aqui, né? Para que possa sobrar alguma coisa para os nossos descendentes. Então cabe a nós, né, pensar, refletir e não só ficar pensando, mas também agir a favor do nosso planeta. Ok? Se ficou alguma dúvida é só mandar uma mensagem. Até o próximo assunto então. Tchau, tchau.